Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Começando a nossa live aí de segunda-feira. Deixar o pessoal entrando pra gente poder começar. Pessoal que tá entrando aí, enquanto eu ajeito meu cabelo também. Como vocês estão? Deixa eu melhorar meu ar aqui, galera. E aí, tudo bem? Estão me vendo, me ouvindo? Nick, Inara, oi. Tá vendo, Inara? Você pediu e agora eu nas lives, hein? Fernanda, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ok. Olha só, hoje, né, estamos começando aí as nossas séries de lives que vão acontecer agora, em fevereiro. Oi, Lô, boa noite. A Lorena, gente, que entrou aí agora, que vocês viram, minha futura personal trainer. Já tô aceitando serviços aí antecipadamente. Só falta terminar a faculdade agora, depois que ela começar, entendeu? Olha só, boa noite para todo mundo. Vai ficar salva, ok? Então, se você gostar dessa live, marca alguém aqui. Posta aqui, marca alguém, convida alguém para estar aqui comigo essa noite para a gente poder estar conversando sobre isso. Eu não quero me enrolar muito porque eu quero falar de um tema que é importante, todo mundo já passou por isso, eu acho, né? Que é aquele momento que a gente vive quando a gente tem o nosso coração partido. Já teve um coração partido? Eu já tive, gente. Uma vez me perguntaram isso. Já partiram o seu coração? Eu falei, nossa. Vamos nem comentar, né? Na verdade, vamos comentar algumas coisas aqui hoje sobre isso, porque eu quero tentar responder e te ajudar a responder essa pergunta de maneira bem prática, né? Meu relacionamento acabou, e agora? Antes de eu começar a te falar como que a gente vai lidar com isso na prática, eu acho que vale a pena a gente voltar só um pouquinho, para entender por que quando a gente termina um relacionamento, às vezes a gente se sente num vazio. O que é muito comum, né? Tenho pensado muito sobre isso, assim, sempre que eu tenho um tema de live, eu passo a semana pensando naquilo para poder estar vindo aqui com vocês conversar um pouco. E uma das coisas que é muito comum de acontecer quando a gente entra num relacionamento amoroso é a nossa vida vai mudar. Não tem jeito. Se você tá solteira agora e você começa a se relacionar com alguém, você começa a namorar com alguém, você começa a ter uma outra pessoa na sua vida, você começa a ter uma outra rotina, você começa a viver coisas que enquanto solteiro você não estava vivendo. O que acontece nesse momento? A gente sai da nossa vida de solteiro e a gente entra aí para nossa vida de namorado, ficantes sérios, né, que atualmente está na moda, ou N outras coisas desse tipo, um casamento, que seja. O ponto é, quando isso acontece, não é incomum, e quem tem amigos quem já viu pessoas apaixonadas sabem disso. Quando a pessoa entra numa paixão, tudo que importa na vida é aquele outro, aquele é o objeto supremo de desejo e todas as outras coisas perdem os valores. Então, quando os adolescentes começam a namorar, por exemplo, eles não querem mais gastar tanto tempo com a sua família, eles não querem viajar com a família, eles querem viajar com aquela pessoa. E quando isso acontece, a gente começa então a gastar muito tempo da nossa vida com aquela pessoa. Você está num relacionamento. O relacionamento vai trazer novas rotinas, o relacionamento vai trazer novos hábitos, e o relacionamento muitas vezes pode acabar trazendo também amigos em comum do casal. Então também não é incomum, não sei se você já passou por isso, mas às vezes quando a pessoa termina um relacionamento, ela se vê sozinha, ela se vê sem amigos, ela se vê às vezes sem família. Se a gente for considerar, não quero nem me aprofundar nisso, mas se a gente fosse falar de uma relação tóxica, uma das coisas que o relacionamento tóxico normalmente faz é te afastar da sua rede. Então o seu namorado ou sua namorada começa a ter muito ciúme, começa a questionar seus amigos, começa a falar esse amigo é bom, esse amigo não é bom. Às vezes quando você vê, passa um tempo e você está muito envolvido, a sua vida virou meio que a vida daquela pessoa. O problema é que enquanto isso está funcionando, pode não ter grandes problemas. O ponto, e aí é a hora e é nisso que eu quero entrar, às vezes quando esse relacionamento termina, a gente se vê, desculpe o termo, mas a gente se vê completamente na merda. Merda como? Às vezes você se dá conta que a sua vida tá parada. Quantas pessoas, como que infelizmente essa história é comum? A pessoa passa anos num casamento, de repente o marido, a esposa sai, decide terminar esse casamento,
E a pessoa agora se encontra nos seus 40, às vezes nos seus 50 anos de vida, não sabe há quanto tempo, nunca fala com ninguém, nunca saiu pra... Antigamente falava paquerar, gente. Eu acho que essa palavra nem tá sendo mais usada no nosso dicionário. E você fica, às vezes, até sem saber como recomeçar. Ou então você se dá conta que aqueles últimos 10 anos da sua vida, você investiu todas as suas fichas naquela relação e você não fez outro investimento. Então, às vezes, termina aquele relacionamento, aquela pessoa tá profissionalmente mais bem sucedida que você, encontra uma outra pessoa que às vezes você acha aquela pessoa mais bonita, vem uma série de fatores só para você se sentir ainda um pouco pior. É a famosa história, tudo que tá ruim pode piorar um pouco. O ponto é, vamos imaginar que isso tenha acontecido e você se vê aí depois de anos de um relacionamento e você se vê sozinho. Por onde que a gente começa? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Por onde que a gente começa? Olha só, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa entender num processo de término que faz diferença para essa retomada da vida. A primeira coisa que você precisa entender, que as pessoas deveriam entender, é que quando você termina um relacionamento, vai doer. Essa é a primeira coisa. Não sei se você já sentiu com o coração partido, aquela sensação quase que tão te rasgando por dentro, que você não consegue nem explicar direito, mas você não entende como que um término de relacionamento pode te causar uma dor, que às vezes você nunca sentiu. Por que isso acontece? Vira e mexe, e como dói, né? Vira e mexe, a gente ouve coisas do tipo, e quando você tem o seu coração partido a primeira vez, né? Quem já foi adolescente aí sabe disso. Quando aquela pessoa termina um namoro, perfeito, uma dor física. Quando a pessoa termina um namoro aos seus 15 anos, ela não terminou um namoro. Ela terminou a grande história de amor que ela ia viver e que deu errado às vezes antes de começar. Isso vai acontecer com a gente lá nas nossas primeiras paixões, né, na nossa primeira paixão, mas isso pode acontecer com a gente em qualquer momento da nossa vida. Quando você está numa relação, uma relação afetiva, uma relação amorosa, que existe troca, existe carinho, existe companheirismo, existe sexo, existe uma série de coisas, e quando isso vem ao fim, dói. Por que que dói? Já se perguntou isso? Por que que dói? Por que que dói quando você termina um relacionamento? Nós sabemos hoje um pouco mais do que nós sabíamos antigamente. E o que que nós estamos sabendo hoje? Diferente, né? Exatamente, dói mais quando morre. Olha só, olha essa coisa que a Miraci está trazendo é importante também. Por quê? O que que nós sabemos? Que as nossas regiões que controlam dor física e dor emocional, essas regiões do cérebro, elas partilham, na verdade, de vias neurais semelhantes. Eles fizeram um estudo, então foi publicado um estudo alguns anos atrás, convidaram um grupo de pessoas e colocaram um anúncio no jornal. Caso você tenha tido seu coração partido, alguém tenha te rejeitado, venha participar do nosso estudo. As pessoas foram e o experimento era relativamente simples. O que eles fizeram? Eles mostravam a foto daquela pessoa que tinha rejeitado aqueles participantes, que tinham, né, pessoas que estavam nesse processo de término de relacionamento. E eles observaram que quando as pessoas pensavam sobre aquele amor, falavam daquela pessoa, a região de dor física, a região que controla a dor física, era ativada. Isso significa na prática que quando você termina um relacionamento, ou terminam com você que seja, não importa, tá? Vou te explicar isso daqui a pouquinho. Qual dos dois aconteça, o sofrimento às vezes pode vir em intensidades diferentes, mas esse sofrimento vai acontecer. E a gente tem esse coração partido, a gente sente essa dor, a região do cérebro de dor física é ativada. Na prática, a gente está dizendo que um coração partido dói. Então, quando a pessoa falar, porque eu tô sentindo uma dor, vocês já me falaram isso. Perguntei, como você tá? Aí a pessoa falou,
Eu falei, e? Ela falou, eu tô com dor. Tô com dor. Terminaram, o coração tá doendo. Eu falei, entendi. Ela ficou olhando pra mim, eu fiquei olhando pra ela. E eu falei, uma hora vai passar, mas vai demorar. Por quê? E esse estudo é muito interessante por isso, hein? Fica a dica aí para os que estão abusando do álcool para esconder a dor de um coração partido. Nesse estudo também eles repararam uma segunda coisa, que quando essas pessoas viam essas fotos e consequentemente tinha região de dor ativadas no seu cérebro, uma outra região também era ativada. Qual região? A região do desejo e do amor. Então, o que as pesquisas começam a nos indicar nessa área é que dói porque ainda existe afeto. Dói porque ainda existe amor por aquela pessoa. Às vezes é uma pessoa que você viveu muitos anos, né? É muito difícil, né? Uma pessoa está casada há 30, 35 anos muitas vezes e se vê numa situação às vezes de divórcio e a sensação é, eu não posso sair daqui porque eu vou morrer se eu sair daqui. Ou você perde alguém que está na sua vida há muito tempo, um amor há muito tempo na sua vida, e muitas vezes o desejo naquele momento é que te enterrem junto. Você fala, não vale a pena, é muita dor. O que normalmente as pessoas fazem ao lidar com essa dor? Álcool. A gente faz isso, a gente incentiva as pessoas a saírem para beber, já reparou isso? Terminou, não, vamos pra noite, vamos, que você precisa pegar todas. Às vezes a pessoa não tem condição daquilo, emocionalmente falando. Ela vai pra noite, ela bebe muito. O que nós sabemos que o álcool faz, além de anestesiar, é potencializar estados emocionais. Então, você liga no meio da madrugada, quem já passou por essa vergonha aí? Você manda áudio. Por quê? O que o álcool fez? Te anestesiou? Não só te anestesiou, ele te anestesia, mas ele também potencializa seu estado emocional. Então, cuidado ao lidar com rejeições, utilizando o álcool para isso, ok? Uma outra coisa que vai acontecer em termos de relacionamento, além dessa dor que a gente vai sentir, que é uma dor quase que nos arranca a entranha e nos rasga por dentro, é que você vai passar por um processo de luto. Isso normalmente acontece em termos de relacionamento. Adriana, mas quando a pessoa termina, ela também vivencia esse luto? Também vivencia. Por quê? O fato da pessoa estar terminando com alguém não significa que não exista afeto. Não significa que não exista amor, ou não significa que não exista vontade. Deixa eu te dar um exemplo disso. Estou muito bem casado hoje em dia, mas antes do meu casamento, eu tive algumas pessoas que entraram na minha vida e tal. E um dos últimos relacionamentos que eu tive, eu me apaixonei, assim, começamos a conversar, nos envolvemos e tal. E eu apaixonei. Só que qual que foi o problema, gente? Eu apaixonei e ela não. Aí ficou esse conflito, entendeu? Que eu tava apaixonada, querendo namorar e assumir um compromisso sério. E ela tava no momento assim, não, tô nova, quero curtir, quero viver minha vida. Não, é legal aqui, mas não quero muito além do que está acontecendo. No início eu deixei a coisa aí, óbvio, né? No início você vai deixando. E aí chegou um momento que eu falei, eu vou me lascar. Quando você pensa, eu vou me lascar, normalmente você já tá lascado. Essa é a grande verdade. E aí foi quando nós tivemos a nossa primeira conversa mais séria, mais difícil. E a conversa foi o quê? A conversa foi, olha, eu gosto de você, eu tô gostando de estar com você, só que eu quero mais. É aquele momento que você fala, tá bom, mas eu quero mais. E aí ela falou, não, eu entendo, eu não quero. Ok, quando isso aconteceu, eu falei, ok, então, né, então vida que segue. E fiquei mal. Passou um mês, mais ou menos, a gente voltou a se falar. Voltamos a nos falar, voltamos a conversar, e ela vira pra mim e fala assim, não, eu pensei muito, e eu acho que de fato é importante eu quero dar mais. Eu vi que eu tava dando menos e tal, e eu acho que a gente pode ter um futuro, eu quero me colocar um pouco mais à disposição aqui na nossa relação.
Falei, beleza, voltamos. Aí voltamos e de fato isso aconteceu. Perfeito, Natália. Aí isso aconteceu. Quando isso aconteceu, a gente voltou, a coisa começou a caminhar. 1 mês, 2 meses. Quando foi em setembro, mais ou menos, acho que foi isso. Quando foi em setembro, mais ou menos, aconteceu uma situação e aquela situação me disse, olha só, vocês querem coisas diferentes. E aí, sabe quando... É muito interessante isso. Aquele dia, e aí na hora eu fiquei com muita raiva, assim, e falei, não tome decisões precipitadas, eu gostava bastante. Mas eu dei um abraço que pra mim foi um abraço de despedida, e efetivamente ele foi um abraço de despedida. Passaram alguns dias, a gente voltou a se falar, e eu falei, olha, pensei muito, mas de fato não dá pra gente continuar o relacionamento, porque eu quero um relacionamento e você quer outra coisa nesse momento, e se eu ficar aqui eu vou me magoar, e eu não quero, eu vou sair. E aí nós terminamos. O que acontece muitas vezes com a pessoa que termina o relacionamento? Muitas vezes ela não é autorizada a sofrer. Então a gente fala que essas pessoas acabam vivenciando um luto não reconhecido. Como assim? Você quis sair. Você está sofrendo por quê se você quis o divórcio? Então, eu quis sair porque eu sabia que se eu continuasse naquilo, eu me machucaria mais, aquilo me faria mal. Mas não significa que não existia afeto nessa relação. Vocês conseguem entender isso? O fato, gente, que quando alguém deixa a nossa vida, seja por causas naturais de achar outra pessoa no Tinder, ou por causas, às vezes, até de morte, a gente vai se deparar com uma emoção que nós normalmente não gostamos. E o nome dela é rejeição. Ah, mas você disse não. Sim, mas eu disse não porque ela não me quis. Você entende isso? Eu digo não para o meu casamento e venho para um término de um casamento, não porque eu não queria que o meu casamento não desse certo, mas porque muitas vezes essa pessoa, no que ela faz e no que me machuca, ela não consegue mudar. Então a gente vai precisar caminhar em alguns momentos por lugares diferentes e a gente vai entrar nesse luto. Ao entrar nesse luto, a gente vai encontrar com uma emoção que a gente tenta afastá-la da nossa vida o máximo possível, que é qual? A rejeição. A rejeição é uma experiência universal. Eu já fiquei pesquisando um pouco sobre isso e me deparei com essa expressão, experiência universal. O que significa na prática? Que todos nós passaremos por ela. Em términos de relacionamento abusivos, também. É um misto de alívio e dor. A gente não sofre só por um relacionamento que termina. A gente sofre também por toda a vida que a gente ia ter com aquela pessoa, que naquele momento a gente deixa de ter. Todo um futuro que tinha sido construído na nossa mente, ele acaba. Então, às vezes, o luto é um luto de muitos anos do que foi vivido para trás e um luto dos planos que viriam. E a gente entra em contato com rejeição. Por que é tão difícil lidar com rejeição? Existem muitas teorias para isso. Vou te falar duas que eu gosto bastante, que eu acho que faz bastante sentido. Eu e você, nós somos indivíduos sociais. O que significa na prática? Se você já assistiu Náufrago, você sabe disso. Se você não assistiu Náufrago, eu recomendo que você assista esse filme, ok? O Náufrago conta a história de um homem que sofre um naufrágio. Ele vai, já vou dar spoiler do filme, gente. Mas ele conta a história de um naufrágio, o cara sofre um naufrágio e ele vai parar numa ilha sozinho. E ele fica tentando resolver o drama da ilha, tentando sair. Chega uma hora que ele não consegue e ele fala, então eu vou me matar aqui dentro, vou cometer suicídio. E nesse processo a coisa dá errada. Só que ele começa a conversar com uma bolinha. Aí você fala, Adriana, a pessoa conversa com a bolinha, a pessoa não é normal. Eu converso com cachorro, não vou mentir para vocês. E com gatos. Quem tem animal aí sabe. Olha só, nós como seres sociais, nós temos necessidades. Algumas pessoas vão ter mais necessidade de contato social, outras pessoas vão ter menos necessidade de contato social.
Só que o social pra gente, ele tem uma importância biológica vital, gravada em nós, no nosso mais íntimo, no nosso mais profundo DNA, que é o quê? A importância do outro para minha sobrevivência. Quem tem filho aí sabe disso. Quando a pessoa tem filho, ela se descobre numa situação no qual um terceiro é 100% dependente dela. Olha só, os meus animais são um pouco dependentes de mim. O que eles precisam de mim? Eles precisam de afeto, eles precisam de comida, que eu vou dar aí 2 vezes ao dia, e eles precisam ter um lugar limpo. E eles precisam passear, né? Fazer um exercício, fazer atividade física e dormir. Olha só, coisas básicas. Mas eu posso sair de casa e deixar a casa trancada. Você não pode fazer isso com um bebê de 1 mês. Eu posso falar para ele, não, agora não, você vai comer mais tarde. E dar a ração dele mais tarde. Você não fala não para um bebê que está chorando de se esgoelar no seu ouvido. A gente aprendeu e a gente vem, enquanto seres sociais dependentes, a gente é dependente biologicamente quando a gente nasce e nós somos dependentes emocionalmente. Tá, uma pessoa 100% dependente. Caramba, é difícil. Agora, imagina isso por anos. Aquele grupo me rejeitar, o grupo familiar me rejeitar, é muito sério. Por quê? Porque isso coloca em risco a minha sobrevivência enquanto indivíduo. E essa marca fica com a gente. Então, quando nós somos rejeitados, quando alguém vira pra gente de um jeito ou de outro e fala, olha, não quero mais, já deu pra mim, eu tô precisando ir pra outra, o que acontece naquele momento é que nós estamos vivendo uma rejeição. Aquela pessoa está dizendo que não, nós não somos aceitos na vida dela ou no grupo no qual ela faz parte. O que acontece muitas vezes? Quando a gente não resolve isso verdadeiramente, às vezes a gente entra em relacionamentos ioiô. E aí vou fazer o gancho do que a Natália falou. Tá tudo bem ficar com ex? Depende. Olha só, se você quer se desvincular daquele relacionamento, o ideal é que você perca contato. Um relacionamento efetivamente para acabar, vamos colocar assim, definitivamente, normalmente essa pessoa morre na nossa vida. Morre como? Não sei onde ela tá. Eu tive pessoas na minha vida que eu namorei, que eu fiquei, etc e tal, e que elas estão mortas pra mim. Por quê? Você viu a lápide? Não, mas eu não sei mais nada delas, eu não sei onde elas estão, eu não tenho convivência com elas. Elas saem da nossa vida e esse é um grande problema. Olha só, ficar em relacionamento, querendo sair, ficando com ex, você não vai sair do relacionamento. Vou dar um exemplo que é bem público aí, que eu acho que todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas já devem ter acompanhado, né? Porque na época deu o que falar. Mas existe uma cantora sertaneja, hoje eu pesquisei um pouco sobre ela e o ex-namorado. Eles começaram a namorar em 2019, então terminaram ano passado, 2002. Então foi 2019, 20, 21, 22, ok? 4 anos de relacionamento. Em 4 anos de relacionamento, eles terminaram e voltaram 12 vezes. Quantas vezes? 12. Isso é saudável? Isso não é saudável. Por que algumas pessoas não conseguem sair do relacionamento ioiô? Porque você não consegue cortar a relação. Você não consegue lidar com essa dor que eu comecei falando com vocês, olha só. Essa dor emocional que a gente tem, que a gente sente, a gente quer dar um jeito dela. Do mesmo jeito que você quer tirar um sapato apertado do seu pé, a gente quer tirar esse negócio que está nos consumindo. Então, quando eu peço para voltar para esse outro, momentaneamente eu me livro dessa dor. Bom, então, momentaneamente o problema acontece. Perdão, vamos lá. Deixa eu me reorganizar aqui. Quando eu termino, mas não termino porque eu fico voltando com essa pessoa de alguma maneira, eu minimizo a dor emocional que eu tô sentindo. Então, começa a sofrer. Meu Deus, vou morrer. Eu mando mensagem. Lembra que eu te contei que eu terminei um relacionamento uma segunda vez? Beleza. Vida seguiu. Deixa eu continuar essa história que eu acho que faz sentido aqui. A vida seguiu. E eu, numa dor
Tipo assim, estavam me matando. A sensação que eu tinha é que eu estava sendo morta por dentro. Que é o que as pessoas sentem, por exemplo, diante do luto. Tem uma morte acontecendo naquele momento. O que eu fiz? Mandei mensagem. Não fiquei nunca mais, hein? Depois daquele dia nunca mais eu fiquei. Mas nos falamos algumas vezes em alguns momentos. Quando a gente lida com a rejeição, tem essa necessidade de sobrevivência que eu tô falando, mas tem uma outra coisa também que vai nos afetar muito nesse processo dessa dor emocional, que é abala a nossa autoestima. Não me quis por quê? Eu sou feia? Eu tô gorda? Mulheres então, né? Pelo menos o que eu mais uso das mulheres é isso. Eu tô feia? Eu tô gorda? Ah, eu não sou muito simpática. Eu não vejo muito isso nos homens. Acho que acontece também. Mas eu vejo muito isso nas mulheres, que é o quê? Elas passam a olhar para elas tentando descobrir qual o problema que existe nelas para que aquele relacionamento não tenha dado certo. Talvez exista mesmo. Mas isso não significa, né? Eu costumo dizer que términos de relacionamento falam muitas vezes mais em relação ao outro do que em relação a mim. Olha só, quando a pessoa fala, não quero mais nada com você, ela não quer nada comigo, eu tô sendo rejeitada naquele momento, eu tô sabendo disso. Mas isso diz respeito ao que ela é, às preferências, aos desejos dela, aos valores, ao que é importante para aquela pessoa naquele momento ou não. Quantos relacionamentos poderiam ter dado certo, mas você parece que encontrou a pessoa na hora errada? Como assim na hora errada? Eu falo muito isso com a minha esposa. Se eu tivesse conhecido ela aos 20 anos, a gente nunca teria se relacionado. Por quê? Porque eu era uma pessoa e ela era outra. A pessoa que ela era, eu nunca me relacionaria, e a pessoa que eu era aos 20, ela nunca se relacionaria. Mas nos reencontrando na nossa vida um pouco mais madura, olha só, a coisa acaba acontecendo de uma outra maneira. O ponto é muito comum quando a gente termina um relacionamento, ou termina um relacionamento com a gente entrar na neura do qual é o meu problema? Por que ele não me quer? Por que ela não me quis? O que eu tenho de errado comigo? Ah, minha esposa, ela passou por uma situação que eu gosto de contar, porque o dia que ela me contou isso, eu falei, meu Deus, é isso. Então, tem coisas que são tão simples na vida. Ela terminou um relacionamento, ela estava num relacionamento, não estava dando certo, ela terminou. Quando ela terminou o relacionamento, ela entrou nessa crise aqui que a gente estava falando, essa crise emocional do, meu Deus, não vou conseguir viver mais sem essa pessoa. Sabe aquela sensação que se eu não tiver essa pessoa eu vou morrer? Então, mais ou menos assim. Ela entrou nessa crise, não sei se eu devia ter terminado. Quem nunca se perguntou, né? Depois de um término, fiz a escolha certa, ou depois de um término de casamento, né? Acertei, devia ter terminado, não devia ter terminado, etc. e tal. E aí, nesse momento de intenso sofrimento, ela procurou a ex. Ela procurou a ex de volta e foi conversar com a ex dela. Falou, olha, eu tô arrependida, eu quero voltar, eu não consigo viver sem você. A ex dela virou pra ela e falou assim... Ai, adoro, excelente. A ex dela virou pra ela e falou assim, olha só, você vai conseguir viver sem mim. Você viveu 36 anos sem a minha pessoa. Você é capaz de viver sem mim. Ela falou que na hora só ficou chateada e magoada, porque ela não queria voltar. E um dia a gente conversando e surgiu esse assunto, ela falou, caramba, ela tá certa. Gente, eu sei, já passei por isso. Quando a gente sente uma dor emocional, a sensação que a gente tem é que a gente vai morrer. É que a gente, às vezes, dá aquela sensação até de sufocamento. Parece que o ar tá pesado para entrar. Nesses momentos a gente faz merda. Por quê? Porque nesses momentos a gente começa a olhar pra gente como pessoas incapazes de recomeçar. E às vezes a gente volta. E às vezes nesse que a gente volta, a gente não consegue sair. E às vezes a gente demora mais 10 anos para conseguir tomar aquela decisão novamente. Ligar para o seu ex, ficar com o seu ex, mandar mensagem para o seu ex, vigiar as contas, as redes sociais do seu ex, pode trazer para você um alívio momentâneo, mas ele vai passar.
Eu quero te dar, e aí eu quero entrar na parte bem prática da nossa live agora, eu quero te dar algumas dicas, sabe? Do como que eu saio dessa maré aqui de dor e sofrimento que eu tô vivendo, ok? De maneira muito prática, eu quero te dar uma prática para você tentar, para começar a não voltar pro processo de recaída emocional, ok? Sabe aquelas recaídas? Eu quero te ajudar nelas. Quando a gente está com muita dor emocional e essa dor está muito intensa, a gente quer acabar com ela de qualquer jeito, ok? Então a nossa tendência é pegar o celular e mandar mensagem. A nossa tendência é entrar em contato com os amigos para saber cadê essa pessoa. A nossa tendência é começar a vigiar essas pessoas na rede social para saber como que está a vida dela. Não faça isso. Isso são estratégias que a gente usa para aliviar essa dor emocional, mas elas não vão resolver seu problema. Elas vão te manter preso aí numa prisão emocional que vai ficando cada vez mais difícil de você sair. Aí você pode estar me ouvindo e falando, você não me conhece e você não sabe o quanto dói. Realmente eu não conheço o nível da sua dor, eu só posso falar um pouco da minha, né? Mas eu quero te dar algumas dicas para você conseguir lidar com essa dor sem recorrer ao WhatsApp, ao Instagram, ao TikTok da vida, ok? Como que você faz isso? Olha só, a gente precisa, não vou me adentrar nisso agora, mas uma das coisas que é importante você aprender é sobre regulação emocional. Então, se você for uma pessoa curiosa, vai ler um pouco a respeito, né? Tem várias estratégias de regulação que pode te ajudar nesse momento. Eu quero te dar 3, ok? Quando você estiver sentindo falta de ar, se estiver chorando compulsivamente, que você acha que você não vai conseguir porque está faltando oxigênio para você, vá tomar banho. Você está falando sério? Tô falando sério. Deixa seu celular longe de você e entra no banho. Ah, mas eu vou ficar quanto tempo no banho? Aí vai depender do que vai acontecer nesse banho, olha só. Fique no banho até você sentir que aquelas emoções que estão muito afloradas diminuem. Quem nunca chorou debaixo de um chuveiro tá sofrendo por amor errado, gente. É clássico sofrer debaixo do chuveiro, entendeu? É aquele momento que você chora, que a água se mistura com as lágrimas. E você fica chorando debaixo do banheiro, mas parece que quando você sai, parece que mais que o corpo foi limpo. Olha só, uma das coisas que a gente erra quando a gente está vivendo uma emoção muito extrema, ao tentar impedi-la, muitas pessoas nesses momentos de dor extrema, às vezes vêm para uma tentativa de suicídio. Gente, não é incomum uma pessoa terminar um relacionamento amoroso, ela entrar num quadro depressivo, às vezes muito severo, e às vezes nesse momento de dor emocional muito intensa, ela vem para uma tentativa de extermínio. Infelizmente, às vezes até bem sucedida. Por que isso acontece? Ela está tentando tirar a dor de qualquer jeito. Ela não quer viver no mundo com aquela dor. Não faz sentido aquele mundo sem aquela pessoa naquele momento. Então, entra no banho e vai tomar banho. Olha só, deixa a água cair na sua cabeça, sente a água descer no seu corpo. Chora 3 horas se você precisar. Se você sentir que não está resolvendo, Adriana, entrei no banho e não resolveu. Você precisa mudar. Mudar o quê? Você precisa sair da água quente para água fria. Você precisa dar um choque de água fria no seu corpo. Mas aí você quer me matar? Não, você já estava achando que você ia morrer. Eu tô te dando uma oportunidade aqui para você sair do barco sem tantos estragos. A água fria é super importante. Já tem um monte de estudos que mostram o quanto que a água fria faz diferença para depressão, para ansiedade. Só que mais do que isso, quando você joga uma água fria no seu corpo, você obriga o seu corpo a processar estímulos que ele não estava esperando. Então, olha só, tô eu sofrendo pelo Jax. Tô lá aqui sofrendo, o Jax acabou comigo, ele não queria nada comigo, e tô eu aqui sofrendo por ele. E eu só consigo pensar nele, tudo que eu vejo eu lembro dele. E aí tá domingo à noite. Domingo à noite é um dia péssimo, é o dia da depressão normalmente, para muitas pessoas. Eu tô vendo todo mundo feliz, com as suas famílias ou com seus respectivos, saindo, lanchando, tomando café, fazendo nada juntos. E tô eu em casa sofrendo, assistindo Fantástico, precisando ver BBB para terminar a noite, falando, vale a pena? Não, não vale a pena.
A sua cabeça está fixada no estímulo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar outra coisa para sua cabeça pensar. Então eu vou sair e beber todas. Não recomendo, lembre lá da questão do álcool, ok? Ele vai te anestesiar, mas ele também vai potencializar. Então você não quer no meio da madrugada ou acordar no outro dia de manhã e perceber que você teve uma longa DR com seu ex-namorado ou com sua ex-namorada e você ainda falou um monte de coisa que você não queria dizer. O que você faz? Você precisa distrair o seu corpo, você precisa estressar o seu corpo, mas estressar de uma maneira diferente. Quando você joga água fria no seu corpo, você faz isso. Quem nunca viu um filme, uma pessoa sendo acalmada de uma crise nervosa debaixo da água fria, você está vendo pouco filme. Isso é coisa de filme. Não, isso funciona, ok? Isso funciona. Uma outra técnica, por exemplo, e essa técnica é utilizada dentro da terapia dialética comportamental, por exemplo, é a técnica do gelo. A gente ensina isso para as pessoas. Quando você vier para uma vontade muito intensa de se cortar, por exemplo, uma pessoa que tem problema com automutilação, a gente fala, ao invés da faca, passa gelo. Você fala, Adriana, vai queimar a pele da pessoa. Eu sei. Mas é melhor queimar com gelo do que ela se cortar e ela sangrar e ela às vezes fazer cortes profundos. O que a gente está fazendo? A gente está colocando uma dor naquele corpo, mas uma dor menor ou uma dor que vai distraí-la daquela dor emocional muito intensa que ela está vivendo. Isso dá certo? Pode acreditar em mim. Isso dá certo. Quer ligar pro seu ex? Fica essa dica. Vai parecer live de maluco, mas eu vou falar mesmo assim. Tá com vontade de ligar pro seu ex de maneira descomunal, descontrolada? Vai no seu freezer, pega umas pedrinhas de gelo, coloca na sua mão e fala, caramba, esse gelo tá queimando a minha mão. Fica com esse gelo na sua mão até você não aguentar mais. Isso vai resolver seu problema? Não. Mas isso vai aliviar momentaneamente aquela dor, ok? Essa primeira estratégia que eu tô te passando é para você evitar os feedbacks, ok? Cuidado com os feedbacks. Eles deixam você mais tempo numa relação que você não queria. Então, procure evitá-los o máximo que você puder. Segunda coisa que você precisa fazer, né? Você está lidando com a sua dor, você está lidando com a sua rejeição. Essa é a primeira coisa que você vai precisar fazer, exatamente. A gente está trabalhando com redução de danos, essa é a ideia mesmo. A segunda coisa, você precisa se reorganizar. Você precisa de uma nova rotina. Imagina, você está 10 anos com a pessoa, você está 20 anos com a pessoa, que você esteja 6 meses com aquela pessoa. Nesse momento você tem uma nova rotina. Você tem uma rotina de sair, às vezes você tem uma rotina de programas que você assiste, você tem uma rotina de lugares que você frequenta, você tem uma rotina de amigos. E às vezes, nem falei isso, né? Mas às vezes quando a gente está muito apaixonado, a gente comete um erro muito clássico, que é o erro de nos abandonarmos pelo outro. Esse é o erro mais clássico que a gente comete. O que você precisa fazer? Você precisa recomeçar. E muitas vezes você precisa recomeçar com uma nova rotina. 3 coisas que interessantes para você fazer se você estiver vivendo um momento assim. Atividade física. Eu sei, é chato ficar falando de atividade física. Tem hora que eu penso, essa galera não vai aguentar mais eu aqui toda segunda noite falando sobre a importância da atividade física. Mas é importante. Olha só, principalmente após um término de relacionamento, a minha recomendação é, faça atividade física, mas não faça qualquer atividade física. Procure fazer uma atividade física que você vai fazer em grupo. Como assim? Vai fazer canoa no lago. Já fez canoa no lago? Recomendo. Vai caminhar no lago, vai fazer canoa no lago, que é um esporte de grupo. Vai fazer crossfit. Meu Deus, a pessoa quer me converter ao crossfit? Se isso te ajudar a sair do buraco que você tá, sim, se converta ao crossfit, sim. O crossfit, gente, é um esporte extremamente interessante. Por quê? Ele envolve musculação, ele envolve aeróbico
e ele envolve grupo. Eu nunca fiz uma aula de CrossFit, eu tenho que fazer para experimentar. Mas o que eu sei dos praticantes de CrossFit é que a galera fica lá, não, vai, você consegue, você consegue. Ah, mas isso faz diferença? Faz muita diferença. Quando você acha que você não consegue fazer nada e tem alguém ali falando, vai, você consegue, gente, isso faz toda a diferença. Vai fazer luta, vai bater num saco, vai fazer boxe, vai fazer taekwondo, vai fazer judô. Procure um esporte de luta para você fazer. Você precisa ter outra pessoa, olha só, você vai entrar numa atividade de grupo, e uma atividade de grupo que envolve essas atividades que eu estou falando aqui, envolve atividades de alto impacto. Isso vai ser importante para o seu cérebro conseguir, vamos colocar assim, se reorganizar. Você vai produzir mais dopamina, que você está precisando dela, pode acreditar em mim nesses momentos. Você vai produzir novas conexões cerebrais, isso acontece através do esporte. E isso vai acontecer também porque você começa a se relacionar com outras pessoas. Não importa, 2 vezes na semana, 1 hora por semana, isso vai te tirar você de uma estagnação emocional que você está. Dança, eu detesto CrossFit, detesto luta, detesto. Vai dançar. Vai fazer dança, vai fazer natação, olha só, vai entrar numa piscina, vai ter contato com água, essas coisas fazem bem, vai, sei lá, fazer hidroginástica se for preciso, mas de vez em quando eu fico brincando aqui em casa que em breve eu vou entrar na hidroginástica, aqui no condomínio que eu moro, tem aula de hidroginástica, então às vezes eu tô na academia fazendo musculação e dependendo do dia e do horário eu vejo a galera fazendo hidroginástica. Eu falei com a minha esposa que eu tô relutante um pouco ainda porque o pessoal é um pouco mais velho que eu, mas eu sei que em breve eu vou estar naquela piscina com eles, entendeu? Tem hora que eu já tenho vontade de entrar só para ficar conversando. Faça uma atividade, ok? Invista nessa mudança de rotina que você vai entrar. Invista em fazer mudanças práticas. Lembra desse término que eu te contei que partiu meu coração? Então, fui para canoa. Falei, vou fazer canoa. Comecei a fazer canoa. Nossa, caramba, como eu sou grato pela canoa, tá? A canoa me ajudou muito. O esporte em si, o contato com a água, você começar seu dia na natureza, você começar seu dia conversando com outras pessoas que não sabem da sua vida. Gente, isso é maravilhoso. Pessoas que às vezes olham para você e que às vezes a pessoa nem sabe que você está sofrendo. E às vezes aquilo é bom. Porque pelo menos naquela 1 hora, 2 horas que você vai ficar ali, o assunto vai ser outro. O papo vai ser outro. Ok? Então invista nisso. Melhore a sua alimentação. Só comer besteira, tá na hora de rever, sabe? Mesmo que você já tenha uma alimentação mais saudável, tá na hora de você aprender coisas novas, tá na hora de você arriscar numa cozinha, tá na hora. Hidroginástica é massa, tá vendo, Brunella? Eu vou tomar coragem para começar. Tô precisando de tempo. Tô querendo entrar numa dança. Na verdade, aqui em casa a gente tá querendo combinar esse ano da gente fazer uma dança, fazer uma atividade conjunta em dança, além da musculação. Se aventura na cozinha, vai conhecer coisas novas, vai aprender uma receita, vai se viciar em MasterChef. Gente, eu sou viciada em MasterChef, adoro MasterChef. E o bom de MasterChef é que você vai adquirindo novos vocabulários, entendeu? Então, é isso, você vai olhando para a comida e fala, dificilmente eu vou reproduzir um prato do MasterChef. Mas me anima para fazer outras coisas na cozinha, vai se aventurar em coisas que você não fazia e que você precisa fazer agora, ok? Mude a sua casa. É um clássico das mulheres terminar frevo, olha só, vai fazer frevo. É um clássico das mulheres terminarem relacionamentos e cortarem os seus cabelos. Já viu isso? Mulher, uma das coisas que marcam mudanças na vida de mulheres é cabelo, gente. Elas cortam, elas pintam. Elas estão mandando um recado para o mundo nesses momentos. E o recado é, eu mudei. Às vezes a gente precisa fazer isso. Por mais que nada tenha mudado ainda, às vezes você precisa falar para você, eu mudei. Eu cortei o cabelo, eu pintei o cabelo, eu tô fazendo algo diferente. Vai dar certo? Não sabemos, nem sei se o mais importante nesse momento é saber se vai dar certo ou não. Mas o importante nesse momento de muita dor emocional é você movimentar a sua vida. Oi, pastora, tudo bom? Prazer te ver por aqui.
Olha só, movimente a sua vida, coloque a sua vida em ação. Vai mudar as coisas na sua casa, muda os móveis de lugar, põe uma parede na tinta, compra um pincel, entendeu? Faz uma bagunça que você fala, caramba, ficou muito ruim, vou ter que chamar um pintor. Mas pelo menos você se divertiu, entendeu? Pelo menos você fez uma coisa que você nunca tinha feito. Troque as roupas de cama da sua casa. Faça um chá de casa nova. Fala, galera, me separei, tô aqui sofrendo, então decidi fazer um chá de casa nova. Ok? Marca um rolê na sua casa com seus amigos. Já vou falar sobre o problema dos amigos aqui que acontece. Mas mude, revitalize, sabe? Mude a louça da sua casa. Faça ritos de passagem, exatamente. Você precisa, nesse momento, marcar para você que tem um novo tempo começando na minha vida. Né? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô começando um novo tempo na minha vida. Quando eu saí da UDF, para ficar por enquanto só na clínica e com alguns outros projetos, uma das coisas que eu falei com a minha esposa que eu queria fazer, eu falei, eu quero mudar o escritório. Ela falou, tá bom, tipo assim, eu que uso mais o escritório aqui em casa mesmo. Ela falou, não tem problema, né? Pode fazer o que você quiser. E aí eu contratei uma arquiteta, ela fez um projetinho para mim. Depois eu pensei, nossa, devia ter mudado os móveis, já teria dado outra cara. Mas olha só, agora eu tô no escritório novo, tá diferente. Aproveitei a maioria dos móveis, mas dei uma revitalizada. Isso marca um início, sabe? A gente perdeu muito isso na nossa cultura e a gente tá precisando resgatar os ritos. A gente tinha lá o rito dos 15, né? O da faculdade, o trote da faculdade, o primeiro CRP para pagar, né? São ritos, olha só, são marcos que a gente começa na nossa vida. Quando você termina um relacionamento, quando você sai de um relacionamento, você precisa falar para você, eu vou começar um novo capítulo. Vai doer muito, mas eu vou encerrar esse capítulo e começar outro. O que eu vou fazer? Às vezes você nem sabe, às vezes você tá perdido mesmo. E às vezes vai demorar um tema. Depois eu te respondo, PH, depois eu te falo isso, daqui a pouco eu volto nisso aí. Se eu esquecer, me lembra, tá? No final. Então, olha só, faça ritos, mude a sua casa, pinta a parede, troca o móvel de lugar, entendeu? Manda reformar seu sofá. Mas faça algo que você fale para você naquele momento. Eu, hoje, 5 de fevereiro de 2024, estou começando um novo capítulo na minha vida. Apaga sua conta do Instagram, cria outra, deleta tudo, começa de novo. Como que eu sei que pessoas terminam relacionamentos atualmente? As fotos do Instagram somem. Faz parte, gente, é isso aí, deleta mesmo. Ai, não quero deletar. Arquiva então, se você é muito apegado, arquiva as coisas. Muda o seu Instagram mesmo, deixa as pessoas verem que você está começando um capítulo novo na sua vida. Isso não significa que você não está sofrendo. Mas isso significa que você está dando passos de recomeço. E nesse momento, isso vai ser o mais importante, ok? Olha só, terceira coisa. Então, primeira coisa, lide com essa rejeição que a gente vai viver. A gente vai doer mesmo. Não vou te enganar que vai ser fácil. Vai doer muito perder alguém que você ama. Vai doer que às vezes vai levar você a se perguntar se você deveria amar novamente ou não. Todo mundo passou por isso, ok? Mas movimente-se, estabeleça uma nova rotina, lide com essa rejeição, comece de novo, vai para uma atividade física, vai pegar o balde que você chutou. Terceira dica bem prática, você precisa se reconectar. Tem alguns relacionamentos que quando você termina, você tá no zero amigos. Às vezes todos os seus amigos são os amigos do seu parceiro ou da sua parceira. E você se vê naquela situação, tipo assim, o que eu faço? Às vezes você se dá conta que aquelas pessoas não têm nada a ver com você. Isso acontece. Então, se você se deu conta que você estava num grupo que não tinha nada a ver com você, talvez de fato não faça muito sentido voltar. Se esse é o seu caso, você precisa conhecer pessoas novas. Você precisa investir em relacionamentos novos. E falar nisso, PH, acabei de lembrar que você está me devendo uma champanhe, tá? Na sua casa, acabei de lembrar disso aqui. Olha só, faça novos relacionamentos, faça novos amigos.
Esses dias atrás, uma amiga minha me mandou mensagem. Na verdade, gente, a gente estava 2 meses tentando combinar um rolê e a gente nunca podia. Ela não podia porque era o final de semana que ela tava com os filhos. Aí no final de semana que ela tava sem filhos, eu não podia por não sei o que lá. E a gente ficou nessa, assim, de dezembro até janeiro, nesse tentando combinar e não, vai dar certo. Não, depois a gente marca, depois a gente marca. Aí ela me mandou mensagem um dia e falou assim, Adriana, e eu normalmente não saio durante a semana porque eu tenho eu prezo pelo meu sono. Então, se você me convidar para sair durante a semana e eu à noite eu aceitar o seu convite, olha só, você tá assim com muito ponto comigo, porque acredite, aquela noite eu vou estar fazendo um sacrifício. E foi o que aconteceu. Ela me mandou mensagem, falou, Adriana, esse final de semana, que era o final de semana seguinte, não vai dar pra gente se encontrar de novo. Vamos comer uma pizza quinta? Primeiro pensamento, não, porque eu preciso dormir cedo. Não vou mentir não, foi meu primeiro pensamento, não. Aí ela falou assim, e tem uma amiga minha que eu tô querendo te apresentar, aí eu pensei a gente combinar de comer uma pizza na casa dela. Aí eu pensei, nem pensar 2. Eu falo isso, eu sou uma pessoa tímida, então assim, fazer coisas a primeira vez pra mim normalmente é difícil. Ir pra casa de uma pessoa a primeira vez que eu entrar na casa do Paulo, eu vou estar nervosa, eu sei disso. E você não vai? Claro que eu vou. Vou tomar um champanhe lá com ele, vou até de Uber nesse dia. Mentira, eu não tô bebendo, mas eu vou tomar uma água na casa dele, de preferência com gás, tá, Paulo? Aí ela falou pra mim, não, vamos combinar uma pizza na casa dela. Meu pensamento foi, que vergonha. Como assim? Eu vou pra casa de uma pessoa que eu não conheço. A primeira vez, ainda vou chegar na casa dela, ainda vou comer a comida dela. Na minha cabeça, tipo assim, caramba. Aí eu falei pra essa amiga minha, eu falei, nossa, que vergonha. Aí ela falou, e aí? Eu falei, não, eu vou, com vergonha. Aí eu até brinquei com ela quando eu encontrei com ela. Eu falei, toda vez que eu me vejo atualmente numa situação que eu penso, que vergonha, eu penso, então você precisa fazer isso aí, que o caminho é esse. Vencer a vergonha. A gente nunca cresce se a gente não enfrenta esses momentos de desconforto na nossa vida. E aí eu falei, não, então tá combinado. Gente, tudo aconteceu aquele dia. Eu tive um dia caótico no trabalho. O meu cachorro tava passando mal, tinha um corte nele, tava sangrando no dia anterior, a gente só estancou o sangue para levar ele no outro dia no veterinário. Tava com o veterinário marcado, eu peguei trânsito, a veterinária demorou quase 1 hora para me atender. Então, além de eu estar indo para casa de uma pessoa que eu nunca tinha conhecido, eu ainda ia chegar atrasado, que isso para mim também é uma morte. Aquele dia eu falei, nossa, esse dia, sabe aquele dia que o universo, Deus, ou o acaso da vida fala, vamos jogar uma pressão aqui na Adriana? Esse foi esse dia. Quando eu cheguei na casa dela, eu falei, conversei, não sei o quê, cumprimentei, falei, tudo bem, não sei o quê. Ficamos, conversamos, foi uma noite ótima, pedimos pizzas, comemos pizzas, eu tomei água, a galera tomou vinho, e falei, aí chegou uma hora que eu falei, olha, fulana, adorei te conhecer, mas eu também tenho um compromisso com o meu sono, eu não posso sair daqui muito tarde. Umas 10h30 assim, eu falei, não, preciso ir e tal, não sei o quê. E aí, beleza e tal, não sei o quê, combinamos uma coisa pro final de semana que não deu certo, a gente não conseguiu ir. E nesse processo de fazer novos amigos, ok? Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? E eu quero te dar dicas para você fazer novos amigos na idade adulta, ok? Como que a gente faz amigos na idade adulta? Primeiro você vai ter que passar pela vergonha, você tem que ser meio cara de pau para você fazer amigos, o que é difícil muitas vezes pra gente quando adultos, né? E aí eu tava aqui em casa, gente, faz cada coisa às vezes. Eu tava aqui em casa e a gente tá nesse propósito aqui de fazer novos amigos, novos relacionamentos, né? Estamos numa outra etapa aí da nossa vida. E aí eu fiquei pensando, eu falei, o que eu faço? Aí eu falei, já sei. Eu tinha um telefone dela. Falei, vou mandar uma mensagem pra ela. Aí minha esposa falou assim, você vai mandar mensagem pra ela? Eu falei, vou. Ela falou, mas você nem conversa direito com ela. Eu falei, na verdade eu nunca conversei, aquele dia foi a primeira vez. Mandei mensagem. E o que aconteceu naquela noite? E aí fica a dica, tá? Na noite que eu tava na casa dela, eu reparei que ela tinha vários livros.
Falei, você gosta de ler? Olha só, eu tô procurando ter alguma coisa em comum com aquela pessoa. A gente normalmente se torna amigos de pessoas que têm ou valores comuns, ou hobbies em comuns, ou gostos comuns. Senão, dificilmente você vai ter uma amizade com uma pessoa que não compartilha nada de quem você é. E aí eu reparei que tinha um monte de livros na casa dela, e tinha um livro que eu vi na casa dela. Pois é, tô devendo aí, Mônica, vai dar certo. Tinha um livro que estava na casa dela que eu tinha separado para eu ler. Eu estava com ele separado aqui em casa para ler, mas eu ainda não tinha começado. Eu falei, você já leu esse livro? Ela falou, já. Olha só, tô puxando um assunto que eu sei que ela vai se engajar, porque ela leu o livro. Você leu esse livro? Li. É bom? Nossa, muito bom. Fala do quê? E ela me falou um pouquinho do livro. Quando foi na semana seguinte, eu comecei a ler o livro. E amei o livro. Tô adorando o livro. Já tô no segundo volume. São 2, já tô terminando o segundo. Terminando não, tô no início do segundo volume. E aí ela virou pra mim, e aí eu virei e falei assim, já sei. Mandei mensagem, oi fulano, tudo bem? Infelizmente não deu pra gente sair no final de semana e tal, a gente ficou muito enrolado em casa, mas eu comecei a ler aquele livro. E eu tô passando aqui pra te agradecer pela indicação. Maravilhoso, adorei. Nossa, muito bom. Ela respondeu, que bom que você gostou, você quer... Nananana. Aí eu falei, bora ver se a gente marca alguma coisa no carnaval. Aí ela falou, carnaval não vai dar, eu vou estar viajando, então eu falei, beleza, depois a gente combina. Olha só, eu fui super bem sucedida no meu primeiro contato via WhatsApp. Um pouco. Olha só, eu começo a fazer uma conexão. Algumas coisas que você precisa para fazer novos amigos, se você precisa investir em novos relacionamentos. Você precisa interagir. Você quer ver uma boa maneira de você começar a interagir com as pessoas? Interaja com as pessoas no Instagram. As pessoas respondem. De vez em quando tô eu aqui batendo papo com alguém no Instagram. Às vezes essas relações do Instagram evoluem para relações de WhatsApp, que evoluem para relações de saídas, que evoluem para relacionamentos íntimos. Bruna tá trazendo uma questão séria que a gente vivencia enquanto adultos. Caramba, já tem 1 hora, gente. Olha só, qual que é essa questão séria que a gente vivencia enquanto adultos? A questão que a gente tem preguiça. Dá uma preguiça começar. E por isso que a gente está na sociedade dos deprimidos e dos ansiosos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país da América Latina com maior índice de depressão. Na América Latina, nós somos o primeiro no índice de depressão. E o primeiro, se eu não me engano, do mundo. Se a gente não tiver no primeiro do mundo, estamos lá nos top 5 dos quadros de ansiedade. Dá preguiça mesmo. Eu sei, eu tenho preguiça também, muitas vezes. Mas se a gente fica na preguiça, a gente fica na estagnação. Se a gente fica na estagnação, a gente fica na miséria da dor emocional que a gente está vivendo naquele momento. Ok? Então, invista em novos relacionamentos. Mande mensagem para as pessoas, sabe? Faça convites. Vai parecer estranho, vai parecer super estranho. A gente, aqui em casa, há um pouco tempo atrás, e já vou caminhar para o fim, gente. A gente teve uma mudança de vizinha, chegou uma vizinha nova. Falei para minha esposa, a gente precisa conhecer a nossa vizinha nova. Aí ela virou para mim e falou assim, Ela virou e falou assim, então já sei, vamos comprar um vinho, a gente chega na casa dela, bate, fala, seja bem-vinda no condomínio, a gente vai te trazer um vinho. Eu falei, meu Deus, quem faz isso? Eu moro em Brasília, os vizinhos não batem na porta, como assim eu vou bater na porta? Dada a minha resistência, tem, sei lá, uns 4 meses que a gente tá com vizinha nova, e tudo que eu sei é o nome dela, porque eu conversei com ela um pouquinho, uns 5 minutos no corredor uma vez. A gente tem vergonha. E talvez a gente precise começar a quebrar um pouco isso, ok? Então tome a iniciativa, mande a mensagem. Curta as pessoas no Instagram, manda mensagem, que lugar legal, que lugar bonito. Qualquer dia me chama para esse rolê aí também. Gente, é assim que faz, é assim que não tem muito mistério. Se você tinha pessoas muito legais na sua vida que se foram por conta do relacionamento, que você perdeu o contato, vamos lá, eu perdi contato com várias pessoas quando eu saí da faculdade, por exemplo. Quando isso acontece,
Resgate essas relações. Às vezes a gente fica com medo. Ah, o que a pessoa vai pensar de mim? Não queria saber dela, agora eu tô mandando mensagem só porque eu terminei. É exatamente por isso. Ela vai achar o que de mim? Ela vai achar que você tá com o coração partido precisando de amigos. Como aquela pessoa já passou por isso, se não passou, vai passar. Não tenha medo de se reconectar com o passado, se ele fizer sentido, ok? Se você tem amigos que você foi perdendo ao longo do tempo, mas que você entende que aquelas pessoas eram legais e que eram pessoas que valia a pena estar na sua vida, manda uma mensagem. Ano passado, já até falei isso aqui em algumas lives, foi um ano bem difícil para mim em termos de saúde, assim. Fiquei um ano inteiro cuidando de N coisas de saúde. E uma das coisas que eu fiz foi, eu falo que em 2023 eu sobrevivi. Eu trabalhei e mantive meu casamento, mas tirando isso, eu não fiz mais praticamente nada. Quando foi no final do ano, a amiga minha me mandou mensagem, tinha, sei lá, 6 meses que eu não falava com ela e mais de um ano que eu não a via. Ela falou, e como você tá? Eu falei, sumida. Ela falou, eu sei. Eu falei, e aí, vamos marcar um café? Ela falou, vamos. Eu fui, foi ótimo, a gente conversou. Né? A Mônica tá aqui me lembrando do café que eu tô marcando com ela e que eu furei ainda. Resgate essas pessoas na sua vida, sabe? Marca um café. Não tenha medo de mandar uma mensagem, falar, fulano, tem um ano que eu não te vejo, mas eu tô precisando te ver. Podemos ser rejeitados? Podemos. Mas nós nunca seremos amados se vivermos o tempo todo com medo da rejeição. Só é amado quem passa pela rejeição, gente. Quem tem a coragem de enfrentar ela, ok? Então resgate essas pessoas na sua vida. A última coisa que eu vou encerrar, que hoje eu me empolguei e falei demais. Nesses momentos, quando você termina um relacionamento, você vai ter dúvidas. Eu já tenho 20 anos que eu atendo. Eu já acompanhei muitas pessoas em processos de divórcio, pensando se queriam se divorciar ou não, até caminhando para um divórcio. Eu já acompanhei pessoas que ficaram 3, 4 anos para conseguir sair de um relacionamento. E quando elas têm a coragem de sair, que elas rompem, elas falam, acabou, ela fala, eu quero divórcio, ou ela fala, eu quero terminar. Elas entram num looping de dor emocional, de quase desespero, porque elas passam a ter dúvidas. É normal. É muita coisa em jogo. São anos em jogo. E assim, vou te falar uma outra coisa que é o grande temor das mulheres em recomeçar. Eu ouço isso, tá? Com muita frequência. Tô velha. Já ouviu isso de alguém? Ah, não, tô muito velha. E a mulher quando tá querendo decidir se ela vai ter filho ou não? Aí ela fala, termina ou não? Porque se eu terminar até eu encontrar alguém, a pergunta que você precisa fazer para isso é, você quer que aquela pessoa seja o pai do seu filho? Essa é a pergunta mais importante. Independente se esse relacionamento vai durar 1 ano, 10 ou 20 ou a vida inteira, você gostaria que aquela pessoa fosse o pai do seu filho? Essa é a pergunta que você tem que responder. E não se você tá velho ou não para isso. Ok? Fica a dica. O que você faz nas horas de dúvida? Quando a dúvida vier e ela vai vir, ela vai bater forte, você precisa se lembrar de uma coisa. E eu vou terminar com essa frase, porque eu acho que essa lembrança ela é uma lembrança importante para a gente ter. Tem uma frase da Nina Simone que ela fala o seguinte, é preciso aprender a sair da mesa quando o amor já não serve. Lembre disso. Quando você pensar em voltar, faz essa pergunta para você, eu estava amando por 2 ou eu estava amando só por mim? Não funciona. Amar por 2 não funciona em relacionamento. Amar por 2 é você viver uma relação abusiva. Amar por 2 é você estar do lado de alguém que não te quer. Olha que maluquice. A gente fica do lado de alguém que não nos quer por medo de que alguém não nos queira. Aquela pessoa já não te quer. Mas olha só, existem 7 bilhões 999 milhões de pessoas que talvez possam te querer. Eu já li isso muitas vezes assim. Nós nunca crescemos enquanto a gente tem medo da rejeição. Isso vale para o relacionamento amoroso, isso vale para o trabalho, isso vale para a família, isso vale para tudo. A rejeição faz parte. Então, quando eu decido
permanecer numa relação sem amor, porque eu tenho medo que ninguém mais me ame, você precisa lembrar que aquela pessoa que está do seu lado já não te ama mais. Agora é tudo ou nada. Você já tem o não. Agora é você ir para a vida para talvez ir atrás de um outro sim. Nós nunca estamos velhos para recomeçar. Eu espero poder aos 80 anos estar falando isso de novo. A gente nunca está velho para recomeçar. Meu pai, aí eu vou terminar com essa história, tá? O meu pai, ele sempre fez atividade física. Eu tenho a lembrança do meu pai sempre fazendo atividade física. Meu pai sempre caminhou. Ele nunca foi para academia, mas meu pai sempre gostou de caminhar. Então meu pai sempre caminhou. Ele caminhava todo santo dia, meu pai caminhava todo dia. Que dia? Todos os dias. Ele acordava às 5 e pouco da manhã, ele ia caminhar e ele voltava para casa. Aí meu pai ficou mais velho, né? A pessoa vai envelhecendo. Quando ele estava lá com seus 70 e poucos anos, ele teve um problema no joelho e o médico falou, você não pode mais caminhar. Ele falou, eu caminho todo dia? Sei lá, acho que meu pai fazia aquilo há 40 anos, se não mais. E o médico falou, você não pode. Se você caminhar, você vai acabar de estragar o seu joelho. Imagina, você não poder fazer uma atividade física de caminhada, é a idade chegando. O que meu pai fez? Comprou uma bicicleta e foi andar de bicicleta. A gente precisa ter coragem de recomeçar. Ele podia ter falado, realmente, tenho 70 anos, meu joelho não aguenta mais, eu vou esperar e vou sentar e vou morrer. O que ele fez? Ele comprou uma bicicleta e agora ele anda todo dia de bicicleta. Anda 20 quilômetros, às vezes ele anda 40, às vezes ele anda menos. Ele recomeçou aos 70 anos a atividade física dele. A gente precisa estar disposto a recomeçar. Às vezes é recomeçar relacionamentos amorosos, às vezes é recomeçar amizades, às vezes é recomeçar atividade física. A gente precisa estar disposto a recomeçar. Senão, gente, não tem vida boa para viver sem essa disposição do recomeço. Ok? Falei muito, caramba, passei do meu horário hoje. Obrigada por você que me acompanhou até agora, tá? Semana que vem é carnaval. Não vai se afogar na cachaça. Vai só se você quiser se divertir, beijar muitas bocas. Fica um tempo sozinho. Não vai te matar não, você vai ver. Aprenda a viver bem na sua companhia. Às vezes a pessoa fala, eu tô solteira, eu tô infeliz. Eu tô casada, eu tô infeliz. Provavelmente o problema é como você se relaciona com você e não com o outro. A gente pode estar bem solteiro também, ok? Desde que você tenha uma relação boa com você. Eu vou deixar isso pro tema de outra live. Paulo, eu vi que eu não respondi sua pergunta, me manda ela pelo direct, que qualquer coisa eu gravo um vídeo respondendo, tá? Maiara entrou agora, que bom te ver por aqui. Gente, vou encerrar. Semana que vem não teremos live, tá? Na próxima segunda-feira eu vou deixar a galera curtir o carnaval aí. E a gente volta agora dia, não sei que dia, tá? Mas daqui a 15 dias, sem ser na segunda-feira, na outra, tá? A gente retoma as nossas lives. Se você tiver sugestões de temas de live, pode me mandar por direct ou pelo WhatsApp aí, que é só entrar na link da bio. Quero deixar 2 recados rápidos para encerrar. 2 cursos que eu tô dando. Um curso vai acontecer agora, dia 24 e 25 de fevereiro. Sem ser semana que vem a outra ainda, né? Vai ser numa sexta e num sábado. O curso é gratuito. Tá nas últimas vagas. Se você não se inscreveu, corre no link da bio e se inscreve. Eu vou estar dando um curso sobre análise do comportamento introdutório. Se você tem vontade de conhecer um pouco mais da psicologia, vem participar do curso que você vai entender a minha aula, eu te garanto, tá? Pra você conhecer um pouquinho mais. E em março, eu vou estar dando um curso sobre traumas, né? O trauma é uma coisa mais comum do que a gente imagina, então vou estar falando um pouco sobre isso, como lidar com esses traumas na nossa vida. As inscrições estão abertas também, e esse curso vai estar acontecendo no dia 8 e no dia 9 de março. Se você quiser mais informações, também pode me mandar um direct, ou clica na link na bio que você vai ter acesso a essas informações, tá bom? Gente, bom carnaval, aproveitem. Em breve eu trarei informações sobre o Rotas, tá, Bruna? Vou ficar te devendo isso aqui hoje. Aproveitem o carnaval, descansem, se cuidem, tomem muita água, que muita água é importante para a sua saúde, façam atividade física, durmam bem e a gente se encontra daqui a 15 dias. Até mais, gente!